Eu nunca falei o meu time porque eu sempre achei isso relevante no exercício da minha profissão. Pouco importa o time pelo qual eu torço, mas as pessoas Lógico. têm esse fetiche, né? De saber o time. Aí, Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? Eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, sendo tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Sim, vamos entrar no Flamengo, que a gente já tá falando disso, né? Mas a gente vai falar de outros times também, então fiquem tranquilos. Mas também a nossa base aqui também tem muito rubro-negro, por óbvio, né? Já trouxe vários jogadores do Flamengo, ou ex-jogadores do Flamengo. Mas como é que foi para você quando você. Não sei se. Eu não sei. Porque desde que eu te conheço, eu sei que você é Flamengo, mas desde que eu te conheço, antes mesmo quando eu te acompanhava, eu já sabia que você era Flamengo, mas eu não sei se houve uma revelação ou se você nunca escondeu o seu time. não, eu nunca falei o meu time porque eu sempre achei isso relevante no exercício da minha profissão. Se o cara acha que é importante saber o meu time para ele levar a sério ou não o que eu falo, entender o que eu falo, porra, peraí. Então tá tudo errado. Sim. Se o sujeito me acompanha, ele pensa, não, eu quero acompanhar esse cara que eu quero saber a opinião dele porque a opinião dele me importa, para concordar ou para discordar. Sim. Como você pode ler um colunista de política ou assistir um comentário de um comentarista econômico ou de política internacional, né? Enfim, se esse cara me acompanha, pouco importa o time pelo qual eu torço, mas as pessoas Lógico. têm esse fetiche, né? De saber o time. Aí, em 2016, o Flamengo fez jogos aqui em São Paulo. O Flamengo estava jogando itinerante porque o Maracanã estava cedido para os Jogos Olímpicos. Sim. Né? E fez 3 jogos aqui. Um com o Fluminense, no Carioca, 0-0. Um com o Santa Cruz e um com o Figueirense. No Figueirense, depois Santa Cruz. No jogo do Santa Cruz foi um domingo, no final da tarde. Sim. Eu estava de folga no domingo. Comprei o ingresso. Fui com meu filho ao jogo, no Pacaembu. Encontrei alguns amigos que vieram do Rio para assistir o jogo e assistimos o jogo juntos. E eu não uso camisa do Flamengo. Por ética do Flamengo, não tem. Tem até tatuagem do Flamengo, tem do Maradona, tem do Cantona, tem um monte de coisa de futebol tatuado nas minhas pernas. Mas eu não tenho nada, não ando por aí de camisa do Flamengo. Se a gente receber um superchat de R$500, a gente mostra a tatuagem. Será? Mas por quê? Por que eu não uso? Porque, por exemplo, o cara. Existem, por exemplo, pessoas que torcem pelo Vasco, né? E que me acompanham e que mandam mensagem, gostam do trabalho e tal. Até pede, fala mais do Vasco e tal, pararé. Enfim. Eu acho que não é legal um cara que é Vasco, para citar só um exemplo, Sim. e que me acompanha, eu ficar aparecendo de camisa do Flamengo. Para quê? Não tem necessidade. Não faz sentido. Eu não estou aqui para representar o Flamengo, pô. Então eu não uso. A tatuagem é um negócio meu, eu não ando exibindo tatuagem por aí, entendeu? É uma coisa minha. Até porque você está em São Paulo, nem de bermuda você anda direito. Se bem que você tá. Não, tô de calça. Né? Bermuda não se usa em São Paulo, Não, só a gente. eu uso bastante bermuda. Uso. Mas o que acontece? Então, 16, aí eu fui ao jogo no domingo de folga, comprei ingresso para arquibancada, Sim. eu, meu filho, e eu encontrei alguns amigos que vieram do Rio. Aí um cara fez uma foto. Eu lembro dessa foto. E a foto viralizou. E eu tô com a camisa do Aston Villa na foto. E com o casaco do Milan. Bem Não eclético. tinha nada a ver do Flamengo. Tá tudo misturado, né? Parece meu filho que usa a camisa do Manchester e a bermuda do Neymar. Então tudo misturado. Não tinha nada de Flamengo ali. Sim. E nessa época eu nem tinha essas tatuagens todas aí que eu te falei. Mas enfim, aí essa foto viralizou. As pessoas próximas estavam com a camisa do Flamengo. E aí começou, não, porque eu moro em Flamengo, não sei, como se fosse assim, uma coisa bizarra. Eu sempre digo, pô, você viu um jornalista esportivo no estádio de futebol vendo um jogo de futebol. Pô, surpreendente seria se eu tivesse, sei lá, numa mostra de cinema cambojano. Fala, pô, o cara vê filme feito no Camboja, que coisa. A gente fala de futebol. Estranho seria se ele estivesse numa competição de sons automotivos. Isso também é curioso. Isso é curioso. Né? É excêntrico, né? Mas o jogo de futebol é meio óbvio, né? Em 95, quando o Botafogo foi campeão brasileiro na final com o Santos, eu estava no mesmo Pacaembu, na torcida do Botafogo. Um amigo meu, Ricardo, botafoguense alucinado, veio para cá, eu já morava aqui, foi para minha casa e fomos juntos ao jogo. E assisti o jogo com ele na torcida do Botafogo. E no final estava todo mundo se abraçando, eu estava no meio lá. Eu não sou Botafogo. Sim. Nem tenho nada contra o Botafogo, nem contra o Santos, eu estava assistindo o jogo. Fui acompanhar um amigo meu, mas na época eu não trabalhava na televisão, eu trabalhava em revista e tal. Se fosse algo, não, então mora Botafogo. Não, o fato de eu estar. Eu poderia não ser rubro-negro e estar no jogo. Não quer dizer nada aquilo ali. Mas aí, diante disso, aí houve, claro, eu tive que chegar na segunda-feira lá no Linha de Passe
e falar sobre isso. Eu escrevi um texto, falei assim, meu time é o Flamengo, qual o problema? Vocês acham que eu não tenho um filho? Como diria João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem um time. Sim. E o meu time é o Flamengo, qual o problema? Aí isso teve 2 efeitos. Um, que muitos rubro-negros começaram a me seguir. E muitos foram bloqueados depois disso, porque passam a achar que você tem que sempre defender o Flamengo. Aí quando eu desço a lenha no Flamengo, aí os caras ficam com raiva, aí vem ofendendo, tudo, bloque. E do outro lado, outros passam a nutrir um ódio, porque toda vez que eu critico os clubes deles, eles acham que eu faço isso porque eu sou Flamengo. Não, eu faço isso porque eu sou jornalista. E que eu procuro ser o mais honesto possível com quem acompanha meu trabalho. Eu não falo para agradar o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras ou do Vasco, ou do Grêmio, ou do Inter, ou do Bahia. Eu falo o que eu acho. Sim. Porque eu acho que isso é fundamental. O mais fácil, tem gente que faz isso por aí, é você falar só o que convém para quem está te acompanhando. Ah, sim. Mas aí tu não acrescenta nada, cara. Sabe? Você só joga confete, tudo é bonito, tudo é bom, tudo é legal, todo mundo joga pra cacete, todo jogador é muito bom. Tal. Todo clube tem muito dinheiro. Todo clube é maravilhoso, a dívida não importa, né? Até endividado, tá levando pro buraco, não, tudo bem. Porque são assuntos áridos que as pessoas evitam. Então, eu acho que se o cara não está preparado para isso, ele nem tem que me acompanhar. Sim. Mas eles não conseguem parar de acompanhar. Não, pois é. Então, é isso que eu ia te falar, cara. Por que que... É que nem remédio, entendeu? Sim, como é que é? É uma terapia, eles precisam me ouvir. Terapia. Eles precisam me ouvir, porque é Sim. isso. Porque eu e alguns de nós, não somos muitos, falamos aquilo que o cara precisa ouvir. Meu irmão, teu clube tá na merda, teu clube tá com uma dívida colossal. Olha o que estão fazendo com ele, cara. Sim. Tu não vai fazer nada? Tu não vai falar nada? Tu vai defender o Cartola que leva teu clube pro buraco? É isso que você quer, irmão? Aí o cara fala, não, tá falando mal do meu clube, não sei o quê, porque ele não quer ouvir, entendeu? Sim. É o cara que tira o sofá da sala. Sim, é verdade. Essa questão, inclusive, é uma coisa que eu queria falar, porque, obviamente, você sempre fala enfim, dos haters e tudo mais. Eu queria te perguntar, por que você acha que o cara tá sempre achando que você tá contra o time dele? Como eu te falei no início da live, quando eu falei que a gente ia fazer essa resenha aqui junto, muita gente falou, pergunta pra ele porque... O Di Cardoso, por exemplo, perguntou assim, pergunta porque ele odeia tanto o Corinthians, porque odeia tanto o Botafogo, ou odeia tanto o Flamengo, sei lá. Por que as pessoas têm essa impressão se, de repente, né, dentro da sua intenção, como você falou, a sua intenção é uma crítica para que aquilo melhore, né? Quando você fala do Corinthians e as questões do Corinthians, a tua intenção, logicamente, é passar a sua opinião, mas também que aquilo melhore de uma forma geral o futebol brasileiro, né? Mas por que você acha que as pessoas confundem tanto isso? Tem um contraponto disso que é assim, o cara manda mensagem para mim assim, ô Mauro, para de ficar alertando os corintianos, deixa aquilo lá afundar. Aí esse cara não está entendendo que o meu papel não é deixar o Corinthians afundar ou alertar ou não alertar. O meu papel, como o jornalista falar as coisas, a pauta é o Corinthians. Vai contratar o Depay. Eu falei, não é pro bico do Corinthians. Sim. Aí teve gente que já me abordou na rua, você falou isso. Eu falei, mas é verdade. Cara, não estamos falando aqui do tamanho do clube, da grandeza do clube, da importância. Não é isso, da história. Falando do momento. Um cara que está todo endividado, ele vai comprar um carro caríssimo, novo? Não vai, não tem como comprar, não tem como manter aquilo, pagar o seguro, andar, não tem como. Uhum. Esse maluco vai andar a pé, entendeu? Não tem como. O Corinthians está nessa situação, fatura 1 bilhão, né? Mas deve 2,5 quase, 2,300 em setembro, segundo o último balancete. É uma dívida colossal, dívida de curto prazo altíssima. É boleto vencendo toda hora, é clube cobrando, é o Cuiabá cobrando, é o Flamengo cobrando, é o Raniel, é o Mateuzinho, é Transferban, é jogador que entra na justiça, é empresário para receber. Está no noticiário todo dia, não sou eu que estou dizendo, é só ler a notícia. Então, como é que você vai... Alguém fala assim, o Corinthians vai contratar o Memphis Depay, vai ser o jogador mais caro do futebol brasileiro. Eu não posso chegar, eu acho que não é honesto, não seria honesto eu chegar e falar, não, ótimo jogador, faz muito bem o Corinthians contratar. Não, eu tenho que dizer, um ótimo jogador, se tiver em condições físicas, pode fazer muita diferença, vai ajudar o time, vai qualificar o time, mas o clube tem uma dívida muito grande, gente. Pode fazer isso? Quem vai pagar é o patrocinador. Paulinho também era um patrocinador, lembra? Sim. Aí deu rolo. Vocês acham que isso é seguro? Porque o contrato não é com o patrocinador. A gente tem que explicar isso para o torcedor. O contrato é com o clube. O Oscar no São Paulo é a mesma coisa. O patrocinador paga a metade, mas o contrato é com o São Paulo. Se houver qualquer problema com o patrocinador, se romper, acontecer alguma coisa... Azar do São Paulo. Azar do São Paulo. Olha o Daniel Alves. Né? Olha o Rames Rodrigues, que até hoje ninguém sabe quanto custou o Rames Rodrigues. O valor que o São Paulo colocou nesse jogador, que deu nenhum retorno técnico, perdeu um pênalti. Pô, importante. Então você tem uma situação que ou você não é sincero com quem está te acompanhando, com esse corintiano, você enrola ele e fala, não, Memphis, legal, maneiro e tal, ou você manda real. Cara, tecnicamente, ótimo.
realidade do clube. Não deveria fazer isso. Por isso. E no caso do Corinthians, eu sempre bato nessa tecla, o Corinthians, ele é o clube de maior torcida no maior mercado, que é São Paulo. Maior PIB, né? Aqui é um terço do PIB, né? São Paulo é um terço do PIB. É um clube que tem uma torcida que é engajada, entendeu? Eu estou aqui há muito tempo, então convivo, conheço pessoas. O corintiano, se o Corinthians tivesse um presidente que falasse, nós estamos no buraco, não vamos poder fazer um grande time, temos que tirar o Corinthians dessa situação, precisamos da Fiel. Eu não tenho a menor dúvida que a torcida do Corinthians vai apoiar. É o estádio, o caso da Vaqueiro Estádio? Sim, que a Gaviões demonstra ter mais consciência do momento do clube, da necessidade de eliminar essa dívida do que a própria diretoria. As diretorias, né? Porque entra uma, sai outra, enfim. Sim. A Gaviões tem mais preocupação, a torcida organizada demonstra mais preocupação com esse aspecto do que os dirigentes, é o que se vê. Então, se alguém assumisse com essa proposta, seriam anos difíceis, de um time mais fraco, risco de rebaixamento, mas correu também no ano passado, até contratar um monte de jogadores. Né? E o Corinthians não ganha nada importante desde 2017. Sim. Enquanto isso, olha o que o Palmeiras já ganhou. O Palmeiras se organizou. Mas o Palmeiras teve o Paulo Nobre, mas o Corinthians, ele tem a sua torcida, ele tem a sua força. Cara. São Paulo ganhou também a Copa do Brasil. Sabe, o Corinthians tem a possibilidade de reagir. Então, essa é a minha tese. E é o que eu falava do Flamengo antes. Na época já estava na ESPN, e na época do programa que você lembrou, que eu lembrei aqui, quando você me perguntou, né? Eu, Lúcio, a Gabriela Moreira, que hoje está lá na TV Globo, fazendo cobertura agora de geral novamente, né, que é ótima. Fez matérias, Lúcio fez matérias, fazia comentários, criticava todo o santo dia. O Flamengo era uma bagunça, a dívida do Flamengo era quase 800 milhões. Essa dívida corrigida hoje daria perto de 2 bi e pouco com a dívida do Corinthians. Imagina o Flamengo devendo 2 bilhões, hoje faturando, sei lá, faturava 200, faturasse isso aí, 1 bilhão, que nem o Corinthians. Não teria os jogadores que tem, não teria a condição que tem. E nem os títulos que ganhou. E nem os títulos que ganhou. E poderia ganhar até mais. Nesse período cometeu erros crassos que impediram que ganhasse mais alguns. Sim. Então, a realidade, assim, quando eu faço isso, é o meu trabalho. Eu não tenho que fazer como esse rubro-negro, que pede para não falar nada. Deixa ele se enganar. Como se fosse assim, o cara pergunta qual o caminho. Como é que eu chego em tal lugar? Você dá a rua errada. Não tenho que dar a rua errada. Sim. Eu tenho que dar a rua certa. Se o cara quiser dar a rua errada, eu não vou ser sacana. Lógico. Porque eu tenho que ser honesto com o meu trabalho. Não importa o time que eu torço. Aí você fala, mas você é como rubro-negro, você prefere o Corinthians bem ou mal? Cara, eu não penso como rubro-negro, eu penso como jornalista. Para mim é interessante que o campeonato seja bom, que os clubes tenham bons jogadores, que mais pessoas se interessem por futebol. Para nós é importante. Lógico. O futebol na merda não é bom para gente. Sim. Não é bom. Realmente não é bom. E acho o seguinte, o Flamengo se organizando, né, ele que se organize e que, se outros clubes se organizarem, que enfrente, aí falando como rubro-negro, ele que enfrente outros times fortes e bons e ganhe. Ou perca. Paciência. Vai da competência dele ou não. Sim. É o futebol, né, É o futebol, é a vida, cara. É o futebol. Eu concordo com você. Ó, a gente está recebendo vários superchats, lembrando que a gente vai garantir que vai ali pelo menos uns de R$20 para cima. Abaixo de R$20 a gente vai tentar dar uma atenção também. Como, por exemplo, esse não é abaixo, esse é acima, que é $10 do Matheus Panza, falando, já era fã do Mauro pelo seu trabalho jornalístico. Agora virei mais fã pelo seu trabalho sonoplástico de mesa, batucando carnaval chegando. É porque toda vez que bate aqui, o pessoal escuta lá. Vou segurar minha mão aqui. Então aqui, faz aqui. Mas beleza. Tá bom a sonoplastia do samba, então, pra vocês, né? Vocês são foda também, não uma sacanagem danada. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, não é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.